Paz do Senhor, meus irmãos, trazer uma palavra e reflexão para os irmãos. O crente, muitas vezes, ele, na caminhada, a sua paz, ele perde a paz, né? E a fé é abalada. Isso é natural, isso acontecer na caminhada, né? E também, por causa quando a fé é abalada e por alguma circunstância, geralmente a certeza da salvação, a segurança da salvação, ela é afetada, né? Isso é comum na vida cristã. A vida cristã ela é feita de altos e baixos. A vida cristã, às vezes o crente está cheio de alegria, cheio de paz, né? Entusiasmado, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, coração cheio de alegria e de paz. Em alguns momentos as tribulações ela invadem o nosso coração, ela nos tira a paz e também ela traz uma série de dúvidas, de conflitos, né? E ficamos com dificuldades às vezes de orar, parece que Deus não está ouvindo a nossa oração, com dificuldade de praticar a vida de oração, de meditação da palavra, de cultuar e às vezes mas fazemos isso com muita dificuldade. Por que isto acontece? Pelo menos existem três coisas que faz com que o crente passe por circunstâncias assim. A primeira coisa é porque às vezes o cristão ele ainda não tem uma compreensão, um entendimento profundo sobre a obra de Cristo na cruz, né? Ele ainda ele não consegue olhar para a cruz, ele não consegue entender o que aconteceu na cruz. Embora ele diga, mas ele ainda não reflete o suficiente, ele não olha e não descansa exclusivamente na obra de Cristo por ele. Então, quando isso acontece, quando ele tira os olhos de Cristo, ele tira os olhos da obra de Cristo, às vezes na caminhada, ele é arrebatado por algum sofrimento, alguma coisa, e isso desestabiliza ele, porque na verdade nós só encontramos perdão e segurança em Cristo, né? E Cristo e na obra de Cristo, porque foi lá que nossos pecados foram perdoados. Se não tivermos essa segurança ou essa convicção e esse entendimento profundo, a nossa segurança de salvação ela pode ser abalada e pode até ser arrebatada por um período grande e podemos até entrar em desespero, né? Porque ainda nos falta entendimento sobre a cruz. Qual é a solução? A solução é você aprender a olhar para Cristo, olhar para o Senhor, entender o que Ele fez, que ali Ele perdoou os seus pecados, Ele morreu por você, né? Hebreus no capítulo 12, versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, né, que em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, né, para nos salvar. Então precisa olhar para Cristo, meditar, aprender sobre Ele para encontrar essa paz. Segundo, porque às vezes caímos em algum pecado. Porque o que acontece com o cristão é o seguinte: o cristão ele é tentado, o crente é tentado, ele passa por dificuldade. Mas também o crente às vezes ele tem uma fraqueza. E não foi, ele cai nessa fraqueza. Às vezes é uma fraqueza que as pessoas não se escandalizam, mas o Espírito Santo descobre da pessoa, a pessoa fica perturbada por causa daquilo, aquilo traz uma tristeza ao coração. Às vezes é um pecado grave mesmo, e não foi, a pessoa tropeça naquele pecado, né? E tem uns que é extremamente difícil de lidar, o crente não consegue lidar, e ele luta muito contra aquilo, sofre para deixar aquele hábito. Então quando ele é tentado e quando ele cai, isso traz uma tristeza muito grande sobre ele, ele fica muito perturbado, né? Ele bate uma tristeza, uma angústia, ele fica com dificuldade de orar, de viver ali para Deus e concentrar sua mente, né? E aquela paz ela sai, né? Ele perde essa paz. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus se entristece. Quando nós pecamos num pecado frequentemente, né, e às vezes temos lutado um período e até às vezes buscamos um aconselhamento de alguém, né, porque não sabemos lidar com a situação, isso entristece o Espírito Santo por causa daquele pecado e isso nos tira a segurança, a alegria da salvação, a segurança em Deus, e isso nos traz muita perturbação. Qual é a solução? A solução é confessar esses pecados, clamar ao Senhor, crer no sangue de Cristo, se chegar ao Senhor, clamando por misericórdia, para que essa alegria possa voltar e lutar contra esse mal. Davi, quando ele cai no ato de pecado, ele confessa ao Senhor o seu pecado, e ele disse ele disse: Senhor, não tira a alegria da minha salvação, no Salmo 51. Então o pecado ele nos tira a alegria da salvação, e por nos tirar a alegria da salvação, ele nos deixa abatido, e nos deixando abatido tiramos o foco de Cristo e traz muito sofrimento
porque o pecado ele é trevas, o pecado ele nos leva para baixo e nos tira a alegria. O terceiro, o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele nos prova. Né? Às vezes às vezes estamos olhando para a cruz, às vezes não cometemos nenhum pecado grave, rotineiro, mas às vezes perdemos também essa paz, essa segurança da salvação, essa alegria no Senhor e ficamos com nossos corações extremamente tristes e perturbados. Né? Por que isso acontece? Porque muitas vezes o nosso Deus ele nos prova, ele mesmo, aparentemente ele nos abandonou. Não é que ele nos abandonou, ele nunca nos abandonou, ele sempre está conosco. Mas aparentemente parece que Deus ele virou o rosto, aparentemente parece que Deus pelo momento nos deixou. Né? Então quando isso acontece, isso aí nos traz insegurança, tristeza, a gente perde a alegria da salvação. Né? Já deve ter acontecido com você que está me ouvindo, de você estar ali no meio de uma multidão louvando, o povo alegre, feliz, e você sente aquele vazio, aquela tristeza, e aparentemente você sente uma pessoa ali tão sozinha, uma solidão, parece que a oração não passa do teto, e parece que de alguma maneira Deus te abandonou. Né? É o sentimento, né, que se instala. Isso é por quê? Porque muitas vezes Deus não faz isso, é o próprio Deus que faz isso. O Deus, ele nos prova, e ele nos prova para o nosso bem, ele nos prova para nos treinar, ele nos prova para nos aperfeiçoar, né? Para que possamos confiar nele, esperar nele, clamar mais por ele, orar mais, estar na sua presença. Então essas três coisas, quando perdemos a alegria da salvação, perdemos a segurança e arrebata nossos corações, essas três coisas podem acontecer conosco. Né? Mas não se preocupe, clame ao Senhor, aprenda a olhar para Cristo, caminhar, seja firme e constante na presença do Senhor. Em João, no capítulo 16, no versículo 33, é assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é preciso olhar para Cristo, porque no mundo passaremos por aflição, no mundo vem muito sofrimento, vem muita dificuldade, mas a palavra do Senhor diz: tem bom ânimo, né? Porque Cristo fala, é Cristo que fala, eu venci o mundo. Então, olhando para Cristo, né, e caminhando, e juntos vamos chegar para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que possamos aprender com Ele. Em nome do Senhor Jesus.